podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Lucas Braga. E eu sou o André Fogaça. Hoje vamos falar sobre as redes neutras. É um modelo aí de infraestrutura que pode alterar radicalmente a internet banda larga no Brasil. Aguenta aí que a gente já conta tudo depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens. Bom, este episódio do Tecnocast não é patrocinado, né? Mas antes da gente começar a caixa postal, tem uma novidade que a gente precisa anunciar, né, Riga? Tem uma novidade, eu tô gravando com um microfone novo. Adorei esse negócio aqui, porque ele é bonitão, né? O Blue Yeti X. Eles mandaram pra gente, foi o dia do podcast recentemente, né? Dia 21 de outubro. Eles aproveitaram pra, já que vocês têm um Tecnocast, né? E se a gente mandar um microfone aí pra vocês testarem, até pra ajudar na produção. A gente já tinha um microfone, eu já tinha aqui um outro microfone que também tava usando há um tempão, mas os ouvidos mais atentos vão perceber algumas mudanças aí na minha voz, no meu som. Então já diz aí o que vocês acharam disso. Ele é visualmente bem bonito. A gente fez alguns testes aqui e o áudio tá com aquela voz, sabe? Encorpada, de narrador, né? Tá bem legal. Então, se quiser review completo, manda um e-mail para tecnocast@tecnoblog.net pedindo. Bom, então fica essa nota de transparência, né? O episódio não é patrocinado, mas estamos recebendo um mimo, então já fica claro pro ouvinte também. Agora a gente vai para a caixa postal. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 14 minutos e 38 segundos. Vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem? A primeira é do Douglas Bride Rosa, ele é engenheiro de computação. Ele não falou de onde ele é, mas o DDD é 16, então eu deduzi que era Ribeirão Preto, São Paulo. Então, ele mandou e-mail pro tecnocast@tecnoblog.net dizendo o seguinte: Bom dia, senhores. Sobre a pergunta final do cast, creio que a primeira vez que eu me surpreendi mesmo com uma câmera de celular e que decidi não andar mais com câmeras comuns foi com o meu saudoso e potente W810i da Sony Ericsson. Que saudade desse pequeno potente. Ele não tinha um sensor tão potente, realmente era apenas 2 megapixels, mas ele tinha algumas coisas que celulares da época não tinham: flash e foco. As câmeras dessa época tinham foco fixo de uns 2 metros, se eu não me engano, mas meu queridinho tinha autofoco. Você pressionava um pouco o botão dedicado de câmera e ele focava automaticamente para a foto ficar muito melhor que os concorrentes da época. Sim, ele tinha um botão dedicado na lateral só para fotos. Esse celular também tinha entrada de cartão Memory Stick, então não faltava espaço para fotos e vídeos de, ele colocou entre aspas aqui, alta qualidade. Cara, esse lance do foco eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido que não tinha foco nos aparelhos. E realmente, quando começou a sair, era aquele esquema de você segurar metade do botão e fazer até aquele barulhinho, né? Pra focar. Que bizarro. Hoje em dia você só toca na tela, né? E dá pra usar o botão de volume, né? Pra obturador, mas não tem mais o botão dedicado pra foto. Próxima mensagem é do Guilherme Henrique. Ele deixou um comentário na comunidade.tecnoblog.net e diz o seguinte: eu tive simultaneamente um iPhone 4S e um Galaxy S3. Eu gostava mais de resultados de fotos do S3 e pra mim foi o primeiro smartphone onde as fotos ficavam boas de verdade. O foco era rápido, fidelidade de cores era boa pra época, arquivo ok, enfim. Para mim, a grande virada das câmeras ocorreu com os esforços de duas fabricantes. Google, com o software que refinou muito o HDR, e a Huawei, que enfiou várias câmeras em tops de linha, mais especificamente com o P20 Pro, e chutou o pau da barraca. A partir daí, creio que ambos os caminhos se uniram e passamos a ter mais qualidade junto de mais versatilidade para fotos num smartphone.
Eu acho que a Huawei entrou muito naquela questão da potência e de ir vamos pra mais, sabe? E, inclusive você vê isso, você nota isso em várias apresentações de aparelhos recentes, né? Eles falam, a gente aumentou o tamanho do sensor. Não, agora a gente tem um sensor de 40 megapixels, na época que não era muito comum ter isso, né? A gente todo o topo de linha tinha 12 megapixels. Vamos botar mais resolução no sensor. Vamos botar uma segunda lente. Eu lembro que tinha uma época que eles estavam fascinados com aquele negócio de sensor monocromático. Não, porque se a gente tem uma câmera principal aqui colorida e agora a gente tem um sensor monocromático, o sensor monocromático é melhor para capturar o alcance dinâmico, então vai melhorar a qualidade da foto. Mas sempre era aquela questão de primeiro colocar a marca da Leica ali, né, que acho que influencia bastante. Quando você não tem uma marca tão forte em fotografia, você se apoia em outra, né? Era o que, por exemplo, sei lá, a Nokia fazia muito com a Carl Zeiss, tinha a questão da Sony botando lentes Zeiss também, e agora tem a Leica com a Huawei. Acho que funcionou muito bem, e de fato você vê a qualidade que um P40, um Mate 40 atinge hoje é realmente bem impressionante. Eu fiquei bastante impressionado quando eu testei pela primeira vez um desses Huawei P novos, né, que foi o P30 Pro. A Huawei convidou a gente para ir para o lançamento lá em Paris, e obviamente o cenário ajuda muito, mas assim, a capacidade de zoom que ele tinha, o alcance dinâmico que ele tinha era realmente... Eles estão fazendo um excelente trabalho. E o Arthur Moes, ele é fotógrafo, biólogo, mestre PhD em biociências. Mora no... né, tem uma linha só pro que ele escreveu aqui. Ele é do Rio de Janeiro, carioca. Mandou um e-mail para tecnocast@tecnoblog.net dizendo muitas coisas, eu até dei uma resumida, mas vamos lá. Ouvi o podcast dessa semana e me animei muito com o assunto, pois diz muito a respeito de algo que eu entendo e trabalho. Fotografia. Existe nos celulares uma incapacidade técnica para lidar com flashes. Eles não terão flashes com potência suficiente para refletir luz em um teto ou parede e ainda iluminar o assunto. E a fonte luminosa será sempre pequena. É um desafio difícil para resolver um dispositivo tão pequeno fisicamente. Acho que por isso os flashes de Xenon não colaram nos celulares, né? Iriam resultar em fotos desagradáveis e muitas vezes não vejo muito o que eles possam fazer para resolver. Um outro problema dos celulares é o diafragma. Não há espaço físico dentro de um celular para que exista um diafragma eficiente. O controle de diafragma é o que permite mais ou menos desfoque. Por isso, esses desfoques simulados estão sendo desenvolvidos. Parece bobagem, porque as pessoas gostam mais de retratos com desfoque sem entender direito o motivo. Mas o desfoque de fundo é importante no retrato, pois ressalta o assunto que está sendo fotografado, isolando o tema da imagem. Imagina uma foto de uma modelo na frente de uma folhagem sem o desfoque. Ela vai se perder no meio de um monte de informação no fundo. Mas apesar das limitações, muitas vezes eu uso meu celular para fazer algumas fotos das pautas. Por vezes, simplesmente não é possível tirar um trambolho de 5 quilos da bolsa para fazer uma foto de algo na rua, ou no meio de uma multidão desconhecida por segurança, ou só por ser algo que chama muita atenção. Por vezes, eu estou com minha reflex, mas preciso mandar uma foto simples imediatamente para uma chamada sair em 15 minutos e não posso parar a cobertura para descarregar da DSLR, tratar e mandar. Para mim, hoje, a câmera do celular é uma ferramenta de trabalho com limitações, mas que por vezes é a melhor opção. Afinal, a melhor câmera é aquela que você tem na hora que as coisas acontecem. Olha aí, né? E o smartphone tenta ser justamente isso, né? Para você tirar do bolso, já conseguir abrir a câmera na hora e tirar a foto, né? Então, para muitos profissionais, muitas vezes isso resolve o problema ali. Sim, e assim, nem sempre você vai conseguir usar uma câmera profissional, né? Um trambolho com um sensor full frame ali e tal, beleza? E tirar da mala num acontecimento importante. Então, se o celular pode estar com você em todos os momentos, talvez ele seja a melhor câmera hoje, né? Então vamos para o último comentário, é do Daniel Ribeiro. Ele deixou comentário na comunidade.tecnoblog.net. Diz o seguinte: excelente programa, como sempre. Valeu. O meu primeiro celular com câmera foi um Siemens S55, que a câmera era de encaixar. Eita! Caraca, pera aí que eu vou procurar no Google. Siemens. Eu preciso lembrar disso, porque, cara... eu lembro. Nossa, eu lembro desse cara. Eu lembro pelo nome, cara. Por isso que eu até fui procurar, porque eu lembro que eu olhava esses aparelhos no Mercado Livre na época. E aí tem a câmerinha que você encaixa embaixo e tem até flecha. Caraca, que época nostálgica. Pra tirar uma foto incrível, vamos ver. Continuando aqui, ó. Sim, a câmera era um acessório que você plugava na entrada proprietária de carregamento do celular, além da câmera que tinha a incrível resolução de 640 por 480 e 256 cores. Esse celular tinha outro diferencial enorme. Ele era GSM,
Sim, cara, os primeiros celulares da Siemens eu lembro que já vinham com GSM, né? Enquanto a Claro usava TDMA e a Vivo CDMA, né? Ele continua aqui. Antes dele, todos os celulares eram CDMA. Isso aí foi lá pelos anos 2002 ou 2003. Sim, exatamente. Eu acho que era TIM isso aí, né? Porque GSM... Sim, TIM. Ah. A TIM, se eu não me engano, foi a primeira a trazer os aparelhos da Siemens. A Claro, ela vendia mais Nokia na época. Enfim, não lembro exatamente de todas, né? Faz 18 anos, afinal. Caramba. Mas eu lembro porque nessa época eu ficava no Mercado Livre olhando o preço de aparelhos que nunca chegavam nas lojas. Assim. Continuando o e-mail do Daniel aqui, ó. Sobre substituir a DSLR, eu penso que existem dois públicos, os amadores e os profissionais. Para profissionais, não há o que discutir, eles ainda vão ficar nas DSLR por muito tempo. E se algum momento eles migrarem para algum outro tipo de câmera, será para as mirrorless, que tem qualidade idêntica às DSLR, porém sem o viewfinder, ou com um viewfinder eletrônico. Para eles, um sensor grandão e a capacidade de usar lentes grandes é mandatória. Para os amadores, por outro lado, um iPhone atual substitui perfeitamente uma câmera. Amadores são aquelas pessoas que querem ter fotos de boa qualidade e aceitam lidar com um trambolho gigantesco para isso algumas vezes. Uma DSLR é igual a um filho, você não pode descuidar dela, não pode deixar em qualquer lugar, ocupa espaço, faz barulho, chama atenção e é cara. Nossa, que definição! O celular, por outro lado, é bem mais discreto e se ele consegue entregar fotos com qualidade similar, simplesmente não tem razão para levar a DSLR por aí. Aqui eu tenho uma DSLR, uma Canon T3, que é antiga e filma em 720p e tira fotos de 12 megapixels de excelente qualidade. Porém, já faz anos que ela não sai de casa porque o meu iPhone 7 Plus é muito mais prático. Até mais, continuo com o programa, está cada dia melhor. Valeu! Eu tava lendo o comentário do Daniel, e até chamei o Barba aqui, sobre a questão de DSLR e mirrorless, né? Porque tem essa rivalidade, assim. Acho que, assim, pra vídeo, o pessoal já decidiu que mirrorless é melhor, porque tem as vantagens de você não ter um espelho na frente do sensor. Mas nas DSLR, tem o pessoal conservador e purista que quer ver a droga do sensor full frame com o espelho subindo e descendo ali, né? Então, e para ver também a imagem direta ali batendo no espelho e indo pro viewfinder, né? Mas é muito mais uma questão de, sei lá, pra mim de hábito ou de tradição. Sempre foi assim pra mim, então eu quero que continue sendo assim. Do que algo que não é assim porque é melhor, sabe? Não, parece que não tem muita vantagem em manter. Mas de qualquer forma, tanto DSLR quanto mirrorless entra na mesma categoria de câmeras Profissionais, quase. São câmeras profissionais que não vão ter aquele monte de processamento, pelo menos no momento atual, né? Toda aquela capacidade de processamento, redes neurais, não sei o que lá do celular, né? Então, no final das contas, eles acabam competindo pelo mesmo público, né? Então... O debate do programa era se a gente precisa de uma super câmera, então vamos mudar o nome, né? Não é DSLR o problema. De uma super câmera pro dia a dia. Se as pessoas precisam, não pro dia a dia, mas pra viajar, pra um evento, pra alguma ocasião mais, sei lá, churrasco da família, aniversário, né? E sei lá, pra maioria dos casos não tem mais porquê, né? Lógico que o profissional que trabalha com isso, ele precisa, óbvio, ele precisa de câmeras melhores, até porque o celular já entrega uma foto com mais tratamento, né? Mesmo que tivesse um sensor full frame e tudo mais que a gente discutiu no programa, o profissional ainda gosta da foto mais crua. E ele que vai aplicar ali o estilo dele, tratar e tudo mais. Então, assim, não é nem um debate sobre DSLR, é um debate sobre precisar ter uma câmera digital muito boa para usar em eventos específicos. Eu só sei que cada vez menos a gente tá usando câmeras grandes aqui. Cada vez mais tem celulares filmando nós e os produtinhos que a gente analisa. Cara, eu fui olhar minha biblioteca de fotos hoje pra dar uma limpada e só tem foto de comida, de gato, então tanto faz DSLR, né? Pra quê? Pra tirar foto da macarronada mais definida? Não, né? Mas pra alguns profissionais, sim, faz sentido, mas acho que, assim, a gente tá avançando tanto que mesmo esses profissionais que ainda precisam de uma câmera grande até para ter uma lente grande e tal, vai diminuir tanto que vai ser aquele negócio super nichado, sabe? Então, é um mercado que eu tô curioso para ver como vai ser daqui a
10 anos. Isso aí, então bora pra pauta? Bora lá. Recentemente, a gente fez um Tecnocast, né? O Tecnocast 145, operadora sem antenas, onde contamos aí a história das operadoras virtuais, né? Um modelo de rede muito conhecido lá fora, né? Operadoras que alugam a infra de outras operadoras móveis e aí fornecem os seus próprios serviços. Vira quase que um white label ali, né? Um negócio estranho. E a gente contou como isso faz muito sucesso lá fora e aqui dentro ainda tá engatinhando. Só que agora tem um modelo aí parecido, né, Lucas? Lembra um pouquinho, que se chama as redes neutras para internet fixa, né? Mais especificamente a internet de fibra. Conta pra gente, então, como é que funciona essa rede neutra na fibra? Então, as redes neutras, elas na verdade não se limitam especificamente para a fibra ótica. Você pode ter uma rede neutra de celular, uma rede neutra até de satélite, se for o caso, mas é basicamente uma empresa que aluga a sua infraestrutura de acesso, ou seja, se for uma operadora de fibra, ela vai alugar todo o seu backhaul, toda a sua fibra ótica que está nos postes, todas as caixas de acesso para uma outra empresa que também quer ser provedor de internet, mas não tem dinheiro suficiente para investir numa cobertura do zero, ou simplesmente para atender uns clientes corporativos aqui e ali. Então, o investimento não justificaria para manter toda uma infraestrutura sozinha. Tá, então enquanto na operadora virtual a gente estava falando de qualquer empresa pode ir lá alugar, sei lá, o espectro de alguma operadora que quisesse, né, alugar esse espectro e fazer a sua própria operadora em cima de uma infra já existente. Na rede neutra, a gente está falando da possibilidade de qualquer empresa, proprietária de uma infra ou não, de colocar à disposição essa infra para ser alugada. Tipo, a TIM pode alugar a parte de banda larga fixa dela para outras operadoras, se tiver ociosa a rede, mas também abre espaço para uma empresa X, tipo a Mobila Fibra, que é lá e montar a infra de fibra e alugar para as operadoras. Eu seria também uma rede neutra, é isso, né? É bem por aí mesmo. O modelo de rede neutra lembra bastante as operadoras virtuais, as MVNOs ou FVNO, se for uma operadora virtual em rede fixa, porque é justamente mais de uma empresa atuando sob uma mesma infraestrutura, sob o mesmo cabo. Mas a diferença é que apenas a infraestrutura em si que é alugada, porque a empresa, a Mobila Networks, ela precisa ter seu data center, ela precisa ter os seus acordos, ela tem os seus próprios planos e suas próprias características. Então é um pouco diferente das operadoras virtuais, porque apesar de você ter um monte de empresas utilizando a mesma rede, os serviços são completamente diferentes. Agora, esse tema de redes neutras, ele não é novidade exatamente, mas eu acho que ele voltou, ele apareceu com muita força no noticiário, principalmente aqui no Tecnoblog, por causa da Oi, né? A Oi está nesse processo de fatiamento, né, e venda de ativos e tudo mais, e teve um número que me chamou a atenção, que foi o seguinte: a Oi valorizou bastante esse braço de redes de fibra ótica, né? Então, particularmente, eu conheço a Oi por causa do celular, né? Ela não tem operação de banda larga em São Paulo, não é uma... A Oi domina todo o Brasil, mas o estado de São Paulo é Telefônica, né? Telefônica Vivo. Então, assim, paulista geralmente não conhece muito bem a empresa. Mas, o que aconteceu nesse processo aí, né, de recuperação judicial da Oi, tudo o que aconteceu nesses últimos anos? A operação móvel da Oi, ela foi ofertada por 16 bi, né? Tem 3 operadoras concorrentes interessadas e tal, enquanto a Infraco, que é esse braço de rede de fibra ótica, foi avaliada pela Oi em 20 bi. Então, vale mais do que o móvel. Apesar que a Oi não quer vender toda a infraestrutura, né? Ela quer vender parte da Infraco, mas por que pra Oi vale tanto esse braço de fibra ótica? Cara, você chegou num ponto que eu acho muito importante de abordar, que é exatamente sobre a Telefônica domina o estado de São Paulo e a Oi domina o resto do Brasil. Enquanto você pega, sei lá, a menor cidade de São Paulo e tem lá um orelhão da Vivo, você vai lá no Rincão, no interior da floresta amazônica, na divisa com Acre, na divisa com outros países, e vai ter um orelhão da Oi. A Oi hoje chega onde nenhuma outra operadora chega. São mais de 433 mil quilômetros de fibra ótica. Não é uma fibra ótica que atende, que está passando na casa de todo o Brasil, não é isso. Até porque muitos ouvintes devem usar Oi e devem reclamar pra cacete da banda
banda larga é por ADSL da operadora, né? Ô, Lucas, mas uma dúvida. Essa rede da Oi, ela é uma rede que a Oi construiu de fato ou tem a venda com aquela antiga rede da Telebrás? É um pouco dos dois, ela construiu muito do backhaul próprio, até por conta da privatização, né? Ela tinha metas de universalização, mas ela herdou bastante coisa também do backhaul da antiga Telebrás, de todas as estatais. Aqui em Minas era Telemar, no Rio de Janeiro era Telerge, na Bahia era Telebahia. Então, a Oi é basicamente uma concentração de todas essas empresas, além da Brasil Telecom, né? Que era presente na região sul e na centro-oeste. Então, basicamente, ela atende todos esses municípios e chega com fibra em vários lugares. Tem mais de 2.300 municípios onde a Oi é a única empresa que tem backhaul de fibra. Então, por isso que a InfraCo foi avaliada em 20 bilhões de reais, porque é uma empresa que vai deter toda essa rede, é uma empresa que vai ter essa rede nas suas mãos e vai ter capacidade para expandir e para alugar para outras empresas. O caso da Oi eu acho muito curioso porque o maior ativo dela, de fato, é sua infraestrutura fixa, sua infraestrutura de fibra ótica. E ela está realmente querendo um parceiro para expandir isso ainda mais, né? Hoje ela tem toda uma hegemonia como a principal operadora de serviços fixos no Brasil, e ela está abrindo mão disso para criar uma rede que pode entrar mais competidores. Então ela vai vender a sua infraestrutura, mas ao mesmo tempo ela também vai ter mais concorrentes. Inclusive, tem concorrentes da Oi querendo também construir redes neutras de fibra ótica, né? Sim, foi só a Oi abrir a boca sobre rede neutra, a gente já viu Também TIM e quero. Vivo, a gente já viu o TIM e Vivo falando disso. A Vivo já tinha falado em compartilhamento no passado, ela tem uma parceria aí de longa data com a American Tower, mas o assunto de redes neutras realmente pegou depois dessa divisão estrutural da Oi. Então a gente já tem planejamento de rede neutra da Vivo, tem da TIM. A TIM já está com uma lista de 20 parceiros, comerciais ou não, para poder construir mais rede neutra. E a própria TIM já falou que pode se tornar cliente da InfraCo. Ou seja, ela no futuro não descarta alugar a infraestrutura da Oi para expandir a banda larga TIM Live nos municípios e nas regiões onde a rede própria não chega. E você falou de compartilhamento, isso me lembrou que no Brasil já tem bastante compartilhamento de torre para telefonia móvel. Qual o paralelo que dá para traçar? É basicamente a mesma coisa? O compartilhamento de antenas é muito lembrado quando a gente fala de redes neutras, porque é mais ou menos por aí. Embora você tenha, por exemplo, uma Vivo que tem a sua torre própria e alugue para Oi, para TIM e para Claro, existem também as TowerCos, que são as empresas donas de torres. Então é um negócio completamente diferente, que não está ligada à infraestrutura, e sim uma empresa que possui um imóvel, aluga um imóvel, constrói sua torre e aluga essa capacidade para outras operadoras. A rede neutra é mais ou menos por aí, porque você vai alugar a infraestrutura, que em vez de ser uma torre vai ser uma fibra ótica, para que outras operadoras possam utilizá-la. Tem algum limite? Como é que funciona dentro do cabo de fibra ótica? É tudo pelo mesmo cabo? São vários cabos andando ali em paralelo? Porque como é luz, tudo bem que você não tem interferência eletromagnética, uma série de vantagens aí, mas quanto mais luz passando, menos você identifica qual que é qual, né? Como é que funciona lá dentro? E dá para lembrar do caso das operadoras virtuais, né? Porque existe toda uma questão de quando tinha inúmeras operadoras móveis virtuais aparecendo, né? Ah, vai usar a rede da TIM. Ah, vai usar a rede da Vivo. Putz, mas a Vivo já tá ruim aqui, né? Parece que já tá capengando aqui o 4G, vai botar mais cliente aqui. Então tem limite nessa fibra aí? O meu pensamento não muito que talvez não seja muito correto nessa hora, até que é importante você explicar, Lucas. A minha ideia é quanto mais clientes, mais latência vai ter. É o que eu consigo imaginar. Tá, para a gente chegar nesse assunto eu preciso explicar um pouquinho sobre como funciona a fibra ótica. Existem duas formas de funcionamento. Uma que é uma rede ativa, né, uma rede dedicada, então você vai ter uma fibra para cada cliente. Eu tenho uma fibra saindo aqui da minha casa e ela vai direto para a operadora, sem ninguém passando no meio. E a gente tem a tecnologia passiva, que é muita gente pendurada na mesma fibra ótica. E a tecnologia passiva é o que a gente mais utiliza aqui, que é o famoso GPON. Então a gente tem também a evolução XGPON e também o XGS-PON. E qual que é o limite do GPON? A gente tem 2,5 gigabits de download e 1,5 gigabits de upload que você pode dividir para a quantidade de clientes.
E é o que a gente chama de splitagem. Você consegue dividir essa banda para até 32, 64 ou 128 modems conectados. Então, o limite da rede vai muito nisso. Se vocês lembram do que eu falei no Tecnocast 140 sobre os problemas da rede coaxial da NET sobre suportar um número máximo de clientes, esse mesmo problema se repete para a fibra ótica. A diferença é que a quantidade de clientes que você consegue pendurar no mesmo cabo é bem menor e aí você precisa ter todo um planejamento para você não ter um colapso, né? Então, cara, a gente não sabe exatamente qual que é a capacidade que as operadoras possuem. Eu já ouvi falar que a Vivo utiliza 32 ou 64 clientes por porta GPON, e dependendo da localidade. Então, é uma fibra ótica que você confia que o usuário não vai usar 100% da banda contratada o tempo inteiro, mas você também tem uma banda de sobra para suportar enquanto todo mundo estiver usando ao mesmo tempo. Então, o limite da rede neutra tem que ser muito bem calculado, principalmente na construção da infraestrutura. Porque se você tiver uma rede GPON para 128 clientes e abrir isso para uma rede neutra, e ao mesmo tempo a operadora comercializa plano de 300, 400, 500 mega, realmente vai ter um colapso. Aí a empresa que faz o gerenciamento da rede neutra teria que estar controlando tudo isso, né? A operadora não pode simplesmente lançar uma promoção lá e aumentar a velocidade de todo mundo para 1 gigabit e dane-se a rede, né? Tem que trabalhar em conjunto também, né? E é por isso que precisa ter uma necessidade de um tipo de muralha chinesa dessa operadora neutra. Porque, vamos lá, a Oi é dona da InfraCo e ela também opera para os clientes com a ClientCo. Se a ClientCo tiver algum tipo de prioridade em relação às demais companhias, os clientes da Oi vão ter um acesso que vai funcionar melhor. Né? Então esse é um cuidado que a gente precisa ter. A Anatel já fala em algum tipo de regulamentação de redes neutras para o futuro, e eu espero que essa Chinese Wall seja realmente um fator obrigatório para um operador de rede neutra, porque se você tem lá, tem uma operadora na Itália, por exemplo, que tem mais de 150 operadoras penduradas na própria rede neutra. Então, no único cabo de fibra ótica, você consegue contratar serviço de 150 pessoas diferentes. Muito legal. Mas se você não tiver realmente um controle e uma rede muito bem estruturada para suportar a demanda que vai ser atendida por todos esses provedores, isso é um problema muito grande no futuro. Eu fico até imaginando o que pode acontecer, como mais ou menos acontece com o poste, né? Você tem lá os seus 32, 64, 128 clientes, ou os seus espaços para cada operadora dentro dessa rede neutra. Imagina que chega uma Vivo da vida, uma Claro, não interessa qual seja a operadora, e ela compra todos os espaços, ela garante para ela. Então acho que uma Anatel da vida tem que falar, não, você tem que dividir para não matar a concorrência, porque quem tem dinheiro mata tudo em volta, né? Eu imagino que numa rede neutra esse não seja exatamente o ponto, você comprar e garantir uma capacidade, porque a vantagem da rede neutra é você justamente conseguir alugar a sua capacidade ociosa, né? Então você não ter nenhuma porta livre ali ou simplesmente fechar para que outras empresas não coloquem seus clientes, isso também é um problema, isso precisa também ser muito bem especificado, porque senão vai realmente gerar algum tipo de monopólio ou oligopólio entre determinadas empresas. Claro que existem áreas que são muito mais visadas que outras e talvez a rede neutra cobre por isso, ou simplesmente seja a única empresa presente com fibra ótica naquele lugar, e também não tem nada de errado em querer ter vantagem disso. Hoje, cara, não tem fibra ótica em Copacabana, que é um dos principais bairros do Brasil inteiro, né? Todo mundo já ouviu falar em Copacabana. Então a primeira operadora que chegar com a rede neutra lá e ter outras empresas que oferecem acesso de banda larga, vai ser um sucesso. Isso é fato. Mas precisa de fato ter muito planejamento para não ter nenhum colapso e não gerar nenhum problema e que a experiência de todo mundo seja muito boa. Agora, tudo bem, tem o problema de gerenciar essa rede, gerenciar essa fibra, construir também não é barato, mas quando a gente pensa, beleza, a gente conseguiu fazer o modelo aqui, o modelo parece ser tão óbvio, né? Porque é tipo nas operadoras virtuais, né? Gente, por que vocês vão cobrir esse país gigantesco aqui fazendo negócio do zero? Você já tem um monte de operador que fez isso, né? Então, do mesmo jeito, por que você vai preencher o Brasil inteiro com a sua própria fibra se a Oi, por exemplo, né, atinge todos os estados aí?
Por que esse negócio de redes neutras a gente só tá falando agora? Por que não existe há um tempão e todas as operadoras usando isso e sendo feliz, né? E oferecendo velocidade decente e estável para todo mundo? Até tem uma dúvida para complementar isso aí, Riga, porque assim, nos últimos anos a gente vem assistindo bastante o aumento de oferta de operadoras locais, né? Aquelas operadoras que você nunca ouviu falar e eles não têm infra, eles estão sempre usando infra, sei lá, de uma Embratel, de alguma outra empresa. Isso também está ligado a isso das redes neutras? Tá, vamos lá. Sobre por que não adotávamos esse modelo anteriormente. Eu, sinceramente, sei lá. Porque. Porque alguém falou pela primeira vez. Parece interessante. Porque, literalmente, não tem muito sentido de não adotarem isso antes. As grandes operadoras já compartilhavam sua infraestrutura anteriormente, não para clientes residenciais, mas para clientes corporativos. Então, sei lá, eu trabalho numa empresa que lá só chega a fibra da CEMIG Telecom, que é a atual American Tower. Só que por essa fibra da CEMIG Telecom, quem me oferece serviço é Algar, é Embratel, é Intelig nem existe mais, mas enfim, são várias empresas que alugam essa infraestrutura para atender um cliente corporativo, que significa uma receita alta para a empresa. Então, eu realmente não sei por que não compartilhavam essas redes antes. Acho que o impulsionamento dessas towercos, dessas empresas que alugam torres, abriu os olhos das empresas para poder fazer esse tipo de investimento. Eu acho também que uma rede neutra que faz sentido no ambiente fixo é com fibra ótica, então só agora que a fibra ótica ficou acessível, mais acessível do que o cobre, tem pouquíssimos anos que ainda valia a pena você construir uma rede de cobre do zero, porque o custo sairia menor do que uma fibra ótica. Então a gente tem esse caminho natural para as redes neutras também, porque as empresas entenderam que não adianta você ter uma vantagem competitiva de estar num lugar se a outra empresa também está em outro lugar que você não atende. É melhor que todas as duas atendam as duas regiões e assim consigam seus clientes com seus diferentes planos, suas diferentes vantagens e suas próprias qualidades. Agora, das operadoras locais, a gente tem um movimento muito interessante, porque elas, na verdade, chegaram atendendo as regiões onde as grandes empresas não chegavam. Então ela vai lá, compra um link de uma CEMIG Telecom, compra um link de uma outra empresa para atender os bairros mais periféricos, onde ainda não chegava ofertas de alta velocidade ou só tinha aqueles speed de 2 mega que ninguém quer saber mais em 2020. Então a gente tem um modelo de pequenas operadoras que também poderiam ser uma rede neutra, mas elas têm a vantagem competitiva de atender uma região que não é atendida. Agora, uma pequena operadora também consegue construir sua própria infraestrutura, ela consegue levar sua própria fibra até o ponto de troca de tráfego, tem vários no Brasil inteiro, tem em São Paulo, tem em Minas, tem no Rio, tem em quase todas as capitais, em diversas cidades grandes. Assim ela consegue comprar seu link dedicado com um preço muito mais acessível do que se ela tivesse que procurar uma Embratel, se ela tivesse que procurar uma Oi. Né? Então, tem essas duas modalidades, aí depende realmente da demanda que ela vai ter. Ou seja, acaba beneficiando o usuário de várias formas, né? Primeiro porque aumenta a capilaridade, né? Muitas vezes a grande operadora não vai ter, não vai ter mão de obra ainda para alcançar esses pequenos municípios e tal, mas localmente já tem alguém interessado que pode alugar alguma infra, alguma coisa. E tem também a questão de otimização de custo, né? O Lucas, inclusive aqui, tá para publicar um especial sobre isso, se já não entrou no ar no momento aqui que você está ouvindo esse Tecnocast. E em uma das passagens das entrevistas lá que o Lucas fez, é citado a questão de construir a infra, por exemplo, na beira de uma rodovia. Né, que em vez de você colocar ali 3, 4 cabos de fibra, um para cada operadora, você passa um cabo só e todas as operadoras podem usar essa infra e conseguem chegar nos municípios, né, através dessa infra também. Ou seja, é muito mais rápido de chegar no município, a banda larga, os players, né? E acaba sendo mais barato também, porque a operadora não tem que gastar um tostão em fazer a infra, não tem que correr o risco sozinha de construir uma infra para chegar no município e não ter tanta demanda, porque também acaba diluindo o risco, né? Então até agora eu só estou vendo vantagens. Tem alguma coisa aí que a gente não está enxergando?
Eu diria que o único ponto negativo de um cabo de fibra numa rodovia é que se ele for rompido, todos os operadores vão ficar offline. Então a gente tem que pensar numa redundância, né? Pode ser até mesmo uma outra rede neutra com as mesmas operadoras, mas passando por um percurso diferente. Mas o risco principal mesmo é que se uma cai, todas caem, né? Agora, Todos os ovos na mesma cesta, né? Basicamente. exatamente. Mas aí nada impede também, uma vez que a infra já exista, de uma operadora, sei lá, maior, por exemplo, a Vivo, que tem muita demanda, ir lá e construir uma fibra paralela só para ela, porque ela sabe que naquela região ela tem demanda. Dessa forma também você conseguiria diversificar, né? Sim, e eu complemento com outra coisa aqui também. A rede neutra pode ser uma solução para melhorar a banda larga no Brasil inteiro, mas nos locais onde a presença de uma empresa é estratégica, ela vai continuar com sua própria rede. Não é o caso da Oi, que ela quer realmente tornar toda a sua rede numa rede neutra, mas a Vivo, por exemplo, só quer tornar neutra redes em algumas cidades onde não é estratégico para ela ter a sua própria infraestrutura. Então, existem também esses dois modelos. Uma operadora que atende numa rede neutra, ela também pode atender com uma rede própria e não atender outra empresa. Similar ao que a TIM já vem fazendo também, né, em cidades com 30 mil habitantes, de compartilhar antena com a Vivo, com outras operadoras, faria isso também com a banda larga fixa. Exatamente. No caso de telefonia móvel, aí a gente pode entrar num outro debate, porque também tem obrigações de cobertura da Anatel e as operadoras muitas vezes são forçadas a ter algum tipo de acordo de roaming para atender esses municípios. Então, eu não sei se a gente poderia equiparar uma rede neutra com esse mesmo sistema de compartilhamento de rede móvel, mas pode lembrar... Sim, a motivação é diferente, mas o resultado final, né, é o mesmo. Sim, exatamente. E voltando naquela parte que você falou de que se cortar uma fibra só na estrada, todo mundo fica sem internet, existe uma possibilidade de transformar essa rede neutra genérica, sem falar um fabricante ou um instalador, da forma como está hoje em dia a distribuição de energia no Brasil, que no Brasil, se cai um canto, ele consegue se reconstituir meio que rapidinho e volta a energia. Isso é possível na fibra, nessa rede neutra? Trocar a rota, né? É. Você não vai ter 100 mega de internet, mas você pode ter uns 5 mega que já dá pra mandar e-mail. É melhor do que uma semana sem internet nenhuma, né? Sim, já dá para reclamar no Twitter até que, minha internet tá lenta. A minha também, aí de todo mundo está. Ou até num sentido mais prático, os próprios usuários da operadora reclamarem com a operadora que a internet caiu, e ela vai perceber, ou que tá lenta, né? Ela vai tentar perceber o que aconteceu. Cara, são duas coisas bastante diferentes. Uma coisa é um rompimento de fibra de uma rede neutra de backhaul, ou seja, uma fibra ótica que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Essa fibra, por exemplo, atende os clientes do Rio de Janeiro que estão conectados no data center de São Paulo, e se essa fibra romper, beleza, a própria operadora vai ter algum tipo de redundância, a gente espera que tenha algum tipo de redundância, para mandar por outro local, seja desviando por outra cidade, por outro estado, e aí sim o acesso continua estabelecido, ainda que tenha alguma debilitação, velocidade inferior, latência mais alta e tudo mais. E aí vira pauta no Tecnoblog, né? Porque tinha uma época, inclusive, que acho que, sei lá, 2013, 2014, todo final de semana, quase todo final de semana tinha algum problema, rompeu a fibra, e aí os clientes de uma operadora não conseguem acessar direito servidores nos Estados Unidos, ou sei lá, tá tudo lento em São Paulo, sei lá. E agora é bem mais raro, né? Agora, a outra coisa é se você tiver algum rompimento de fibra local, né? Na rede externa, na última milha, que é a fibra que vai do poste até a sua casa, entre a porta PON, né? Que é a porta que está lá na central da operadora, até a sua casa. Se tiver um rompimento nesse local, aí não tem jeito. Você tem que realmente mandar uma equipe lá fazer a fusão da fibra ótica de novo, para restabelecer o serviço, porque a redundância é super possível de você ter ela no backhaul, né, que é no transporte de dados. Agora, na última milha é complicado. Você teria que ter duas fibras atendendo a casa de cada cliente, vindo de ruas distintas, por postes distintos, com portas PON distintas, e ainda assim você teria que ter um modem que suportasse as duas fibras, né? Então não é uma coisa tão simples. Acho que seria mais para, sei lá, uma empresa que precisa de conexão o tempo todo, né? Daí, nesse caso, teria redundância, né? Essa empresa hoje em dia já deve ter duas operadoras diferentes pensando nisso, né?
Quando você precisa em redundância, você já não pensa, tá, vou contratar 2 links Vivo Fibra de 100 mega. Não é assim que funciona. Você tem que pôr ovos em diferentes cestas para as coisas funcionarem. Você contrata um Vivo e um da Claro e um da Oi só para garantir que não vai parar, né? Numa rede neutra, se realmente todas compartilharem a mesma infraestrutura de última milha, aí beleza, você realmente vai ter a fibra ótica cortada e vai perder o serviço de todas as operadoras. Mas não é necessariamente o caso. A gente vai continuar tendo operadoras que não são neutras, né? A ClaroNet atende todas as cidades grandes praticamente com seus cabos coaxiais e ela não pretende transformar a sua rede atual em uma rede neutra. Então, assim, para quem realmente precisa de muito acesso, vai continuar contratando 2 serviços diferentes. Essa história de ter 2 links da mesma operadora é tipo você fazer backup do Drive C dentro de uma pasta no próprio Drive C, né? Meu Deus. Ou pior, né? Você cria 2 partições no mesmo HD, o C e o D. Aí você move do C pro D, não adianta porra nenhuma. Né? Aí você pensa, poxa, tô seguro. Mas a Claro, a gente até fez um Tecnocast sobre isso, é uma das empresas que sofreu pra cacete com esse negócio da pandemia, né? Porque... assim, ela é feita a rede da Claro, ela é feita de um jeito que normal, nem todo mundo vai usar a rede na capacidade máxima ao mesmo tempo. Só que daí aconteceu um coronavírus no meio do caminho. E daí todo mundo foi pra casa. E aí todo mundo, sei lá, 7 da noite. Vamos ligar alguma coisa, o que será que tem pra ver aqui no YouTube? E aí todo mundo usando a net com cabo coaxial dentro de casa e eu acho que assim, já devem ter criado um horário de pico das videoconferências também, tipo um horário que fica tudo travando no Zoom, no Microsoft Teams, porque não é possível. A Claro não poderia ser uma cliente de redes neutras e talvez ela pode ser bastante beneficiada por esse modelo? É perfeitamente possível, inclusive acho que é o caminho natural, principalmente porque a gente está chegando num momento que, o cabo coaxial da net você consegue entregar até 500 mega, dependendo da localidade. Mas você tem aí uma parcela de clientes que são mais exigentes, que vão querer utilizar algum serviço de fibra ótica. E ao mesmo tempo é super custoso para ela transformar toda a sua rede atual em uma rede GPON, né? Até porque o que a gente tem na Claro, né? Ela atende muitas cidades ali e geralmente, em vários locais, ela é a única que oferece, sei lá, banda larga de 120 mega ou 240 mega, porque os outros são atendidos, ou agora, né, vão ser atendidos por pequenos provedores, ou são atendidos por aquela rede de cobre com a DSL que fica caindo, né? Que tem velocidade de 1 mega e custa uma fortuna, e feito naquela rede de linha telefônica que já assistiu várias Copas do Mundo. Né? A gente tem um caminho natural também para, claro, migrar para o HFC. Esses dias eu estava assistindo um evento sobre a tecnologia DOCSI, sobre o cabo, né, um evento americano, e um executivo da Fujitsu já falou, olha, todas as operadoras de cabo eventualmente vão virar provedores FTTH, porque o cabo, embora você consiga velocidades altíssimas, e hoje com a DOCSIS 4.0 você consiga até equiparar em velocidades de download com a fibra ótica, é uma rede que está muito sujeita a interferências eletromagnéticas. A gente teve um caso aí muito, muito marcante também de uma operadora no Reino Unido que descobriu que toda a internet da cidade inteira estava lenta porque tinha uma pessoa usando uma TV velha. Né? Então, essa história é ótima. Então, assim, esse tipo de problema e essas interferências eletromagnéticas, elas existem e elas podem prejudicar a rede em algum ponto, né? A própria NET já também fala, olha, hoje a gente chega com a fibra até o node, né? Que é onde concentra o cabo coaxial. O que a gente está fazendo hoje? A gente está aumentando esse número de nodes e levando a fibra ótica para mais perto da casa do cliente, e no futuro a fibra ótica já vai estar dentro da casa do cliente mesmo. Então, a gente tem um problema muito grande com a rede HFC atual, que é um monte de usuário pendurado, a infraestrutura da NET ela é muito interessante porque você pode ir plugando o modem, plugando o decodificador de TV, até Deus dará, e todo mundo fica compartilhado no mesmo canal. Enquanto na fibra ótica, você consegue ter no máximo 128 clientes por porta. O que você consegue simplesmente atender uma demanda na net, uma demanda que simplesmente surgiu do nada, na fibra ótica isso não existe. Você tem que ter uma rede muito planejada, porque se você tem hoje uma rede construída num bairro
e de um dia para o outro surgem 4 prédios, você vai ter que puxar a fibra da central para poder atender esses novos prédios, porque eles não estavam previstos no plano inicial. Eu fico imaginando, né? A gente está falando aqui da questão de otimizar o uso dos cabos, como isso poderia trazer várias vantagens para o consumidor, né? Você tem mais operadoras, divide custo, chega mais concorrentes na sua cidade. Com isso, na teoria, você também acaba tendo menos fios, né? Pelo menos ali nas cidades onde você vê... É bem comum, né? Ver esses postes cheios de fios pendurados. Eu lembro que até há alguns anos, a Eletropaulo, que é quem controla os postes em São Paulo, né, que organiza os postes, ela entrou com um processo na ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, por conta da bagunça dos cabos das operadoras. Claro, Oi, TIM, Vivo, né, tava uma bagunça em São Paulo. E lá até tem um plano de enterrar os cabos, mas, se eu não me engano, na época, 2018... tinha uma velocidade de enterramento de cabos em São Paulo de 250 quilômetros de fios por ano, só que na época, em 2018, eram 44 mil quilômetros de instalação, né? Então, assim, Exatamente. você não termina nunca. Ainda assim, né, 250 quilômetros, pô, por mais que já fosse alguma coisa, ainda é muito pouco, né? E é engraçado que sempre que, sei lá, a gente fala com alguém que mora fora, né, e vem para São Paulo e tal, mora fora do Brasil, né, e vem, sei lá, conhecer a cidade ou a negócios mesmo, as pessoas estranham porque normalmente, em muitos países desenvolvidos, cidades de primeiro mundo, você não tem aquele monte de fio, um monte de poste poluindo. E daí você consegue, sei lá, você vai pra Nova York, você vai pra Paris, pronto. Aí você tira a foto de um lugar que tem uma arquitetura legal. Aí você tira a foto e não tem um poste no meio do caminho. E aqui em São Paulo, você tem, sei lá, Catedral da Sé, pô, que bonito. Aí aparece uma pomba em cima de um fio, porque não enterraram a droga do cabo, sabe? Tem poucas localidades daqui em São Paulo que você tem, de fato, os cabos enterrados, né? Avenida Paulista, por exemplo, mas você anda um pouquinho fora dali, já tem um monte de poluição visual. Eu acho que a Adobe fica muito feliz, né, com esse tipo de situação, porque daí o Photoshop tem que criar tecnologias para remover as coisas das imagens, né? Nossa, remover cabo é o novo remover olho vermelho. Cabo e pombo, né? Mas eu queria saber, ô Lucas, se com essa questão de compartilhamento de cabo, será que pode ser uma esperança, assim, para cidades também, de você ter menos fios pendurados nos postes? Essa é, inclusive, a conclusão de uma área técnica da Anatel. Elas falaram, olha... tem muito cabo nos postes, a gente precisa desses cabos porque com essa situação atual a gente já tem problemas de conectividade, então a utilização de um operador neutro realmente é algo viável. Agora, hoje em dia, praticamente todos os postes de cidades grandes estão irregulares. Porque a normativa da ANEEL diz que as empresas de telecomunicações podem utilizar uma faixa de 500 milímetros, ou seja, 50 centímetros, com no máximo 5 pontos de fixação. Eu, aqui em Belo Horizonte, eu tô num bairro que eu tenho 3 operadoras de pequeno porte funcionando. Eu tenho também Oi operando, a Oi Fibra que está chegando, eu tenho a Vivo e eu tenho a Claro. E além disso, também tem uma outra fibra ótica aqui que está no poste que eu ainda não descobri de quem que é. Então, assim, eu sinceramente acho que a regulamentação hoje de postes ela é muito defasada para a necessidade de telecomunicações que a gente possui, mas eu acho que essa limitação pode ser um fator para impulsionar a construção de uma rede neutra, para aí sim juntar um monte de empresa no mesmo cabo, diminuir a poluição visual. Porque, cara, vamos encarar a verdade, enterrar cabo é muito caro. A gente tem cidades muito extensas, né? Então, como que você faz isso? Olha, hoje nós vamos enterrar o cabo da quadra número 5. Então, todo mundo vai ficar sem internet. E aí, nessa quadra número 5, tem um hospital. Como que você deixa um hospital sem internet? Não tem muito jeito. Encarece a manutenção também, não né? só Se der sem algum internet, problema. mas também sem luz, né? Porque o cabo de luz desce junto. E com certeza, quando alguém for lá enterrar o cabo, vamos enterrar o cabo aqui da companhia de energia elétrica, vamos enterrar o cabo aqui da fibra, aí o cara vai lá e com certeza vai botar o martelinho no cano d'água ou no cano de gás. E vai ferrar com os outros serviços de infraestrutura. Ah, eu tenho certeza.
Então é isso. Enterrar cabo é um processo lento, não tem muito jeito de acelerar isso, a não ser que você venha com bilhões em dinheiros e injete um monte para enterrar postes, mas ainda assim vai ser lento. Então eu acho que a rede neutra vai ser uma forma de deixar os postes um pouco menos bagunçados, né? Hoje, eu sei que muita gente escuta o Tecnocast enquanto tá andando, então se você estiver na rua, para um pouquinho, dá uma olhada para cima, vê a situação e não tá bonito. Agora nem tanto, porque a gente tá na pandemia, né? Mas se você Tem esse estiver na detalhe. rua. E em Espero que alguns você esteja casos, de máscara. Não, dá pra você olhar o Street View, né? Dá uma passadinha com o Street View e olha um pouquinho pra cima. Aliás, nem precisa. Nesse momento que o Tecnocast está no ar, meu especial de redes neutras já está lá no Tecnoblog. Eu postei uma foto de um poste que está na frente da minha casa e esse poste nem está tão cheio. E aí você vai entender um pouco do que a gente está falando. dá um nervoso olhar esse poste, cara. Eu não sei nem como faz manutenção, porque é tanto fio, não dá nem pra saber qual ponta vai pra qual lugar, né? Uma bagunça. E a gente já tem muitos fios também de clientes desligados. Nesse poste, por exemplo, tem 2 fios de linhas telefônicas que saem da minha casa e que já foram cancelados há muitos anos. Então a gente não tem limpeza desses postes também. Porque custa, né? Pra que você vai pagar pra tirar, sendo que você não tá ganhando dinheiro com isso, né? E, por exemplo, infraestrutura de cabo coaxial da NET, você vai lá e instalou no seu apartamento. Quando você cancelar, a NET não vai lá tirar o cabo. Se o próximo dono de apartamento também fosse na NET, já tá pronto. Então é só ligar o cabo lá e funciona. Eu tenho um relato aqui da minha casa. A casa é alugada e provavelmente o morador anterior, ele era assinante da NET. Porque tinha um cabo coaxial descendo do poste e entrando na casa com um furinho na parede pra entrar, né? E aí eu fiz internet fibra de outra operadora, enfim, da Vivo. E aí o cara queria fazer outro furo. Eu falei, amigo, enrola esse cabo que tá aí coaxial já e deixa ele aí, aproveita. E aí o cara falou, não posso. Eu falei, amigo, pode sim, vai. Não faz outro furo, a casa é alugada. E deu certo. Aqui em casa, eu não lembro qual, acho que era a NET também, e ela deixou, tipo assim, 20 ou 30 metros de fio enrolado no sótão da casa. E aí, quando vieram instalar a Vivo, que a fibra vem até o ponto do modem, mas daí do modem para sala, você tem que passar o coaxial para TV, né? E aí eles iam passar outro cabo. Eu falei, meu, pelo amor de Deus, olha a quantidade de fio que tá enrolado. Usa o mesmo fio, saca? Ele também aproveitou. Provavelmente o técnico do Fogaça estava com medo de, sei lá, danificar a fibra, né? Porque ela é bem sensível. Então, se você tiver uma dobrinha, já era. Já joga fora e bota outra, né, no lugar. Então, e quando você vê, é um cabo tão fininho, cara. Tudo bem que ele é meio durinho, mas ele é tão fininho, assim, que como que passa tanto dado aqui, né? Mas por isso que eu sou a favor de... Vidro, né? Mas por isso que eu sou a favor de ter tudo wireless. Tinha que ser energia elétrica wireless e aí acaba com esses postes aí. Cria um roteador. 5G é ondas milimétricas. Transforma Itaipu num roteador de energia elétrica, bicho. E aí bota energia elétrica em todo o Brasil. Não precisa mais construir nada. Nossa, a gente não ia ter mais review de bateria no Tecnoblog, olha só. Exatamente. Agora, como é que a gente acaba com esse problema da bagunça de vez, Lucas? Que você citou. Bom, tem essa vantagem da rede neutra, né? Você consegue ter menos fios passando no poste, mas tem esse problema também, que se já entrou na casa do usuário, a operadora às vezes não vai querer mexer. Sei lá, com uma rede 5G, talvez a gente consiga combinar o melhor dos dois mundos e resolver isso aí? Olha, eu acho que qualquer nova rede que a gente possa ter talvez traga o benefício de mais velocidade e tudo mais, mas enquanto as próprias operadoras não fizerem a limpeza dos seus postes, desconectarem os cabos antigos, não vai para frente, não adianta. Você pode construir rede neutra no Brasil inteiro, mas enquanto a Oi estiver instalando Oi Fibra na casa do cliente, que está mudando do cabo de cobre e não cortar o cabo de cobre do poste, vai continuar assim e só vai piorando. Então, assim, eu não tenho muitas perspectivas sobre melhoria. Eu acho que o modelo de rede neutra é muito interessante para isso, mas a gente precisa de mais fiscalizações das companhias energéticas. E qual que é a motivação para isso? Porque aqui em Minas, por exemplo, a CEMIG, aí em São Paulo a Enel, elas cobram dessas empresas o aluguel por ponto de fixação. Então, se elas mandarem a conta do número certo de pontos de fixação, na hora elas vão lá e vão cortar os cabos não utilizados e vão tentar reduzir isso ao máximo. Seria uma ótima fiscalização essa, né? Indireta.
Exatamente. Eu acho que doendo no bolso é a única forma possível para isso acontecer. E além disso, a gente vai ter um uso no futuro dos postes também pro 5G. Então eu espero que quando as antenas chegarem aos postes, as próprias operadoras já tenham a decência de retirar os cabos antigos. E com o 5G, cara, você vai entregar velocidades altíssimas com millimeter wave nas casas dos clientes e não vai precisar nem de fibra até a casa do cliente. Olha que maravilha. Menos cabo ainda. Você consegue pelo menos parar de crescer a sujeira, né? Mas limpar o antigo tem que limpar, não tem jeito. Sim, né? exatamente. A rede neutra, então, você consegue usar com 5G, do mesmo jeito. Do mesmo jeito, você pode usar a rede neutra com 5G, pode levar até a antena de 4G, 3G ou 2G. A última milha pouco importa, o que está ali dentro é a transmissão, né? Tudo no final das contas está separado por uma VLAN, né? Que é uma tecnologia para você criar várias redes dentro da arquitetura de enlace da própria rede. E, cara, eu acho que as redes neutras, com a expansão de fibra ótica, tem tudo a ver com o 5G também. E talvez elas sejam essenciais para o 5G, né? Porque a gente está falando, nesse momento, né, outubro de 2020, o que a gente tem é o 5G DSS, que está usando a frequência ali do 4G, que já tinha, e beleza, vamos botar no 5G. E aí eu fiz alguns testes aqui, né? Tô testando o Moto G 5G Plus, tem review já completo no Tecnoblog. E aí é legal, pô, atingiu 170 megabits por segundo. Oh, que legal, mas já atingia isso no 4G também. Então, assim, no final das contas, é um nível parecido ali, 4G e o 5G DSS. Só que quando a gente vê, por exemplo, no evento do iPhone, né, a Verizon falando das ondas milimétricas deles, né, e falando, pode atingir até 4 gigabits por segundo no futuro, e talvez crescer ainda mais. Eu fico pensando que, legal, a tecnologia permite isso, você pode conseguir os 5 gigabits por segundo da sua antena mais próxima, mas e a infra por trás disso, né? Para chegar aos 5 gigabits por segundo, sei lá, de uma central até a torre, porque, gente, imagina, sei lá, quantas pessoas querendo testar a velocidade da rede ao mesmo tempo, e aí não vai ter capacidade para isso, né? Imagina a torre do 5G estar conectado naquele speed ADSL de 2 mega, não vai funcionar. O 5G tem tudo a ver com fibra ótica, porque de nada adianta você ter uma rede móvel com altíssima velocidade entre o celular do cliente e a torre, se você não tem para onde escoar esses dados, né? Nesse mesmo evento que eu estava vendo sobre operadoras de cabo, o executivo da Ericsson, se não me engano, falou que todas as operadoras fixas eventualmente vão se tornar provedores de 5G. E, cara, isso faz muito sentido, porque se você tem 5G até a casa do cliente e as frequências de millimeter wave têm uma penetração muito baixa, faz muito sentido que você transforme os modems desses clientes em antenas 5G. E é a única forma também de você conseguir expandir a cobertura indoor. Então imagina você estar visitando um prédio comercial lá no centro de São Paulo e os modems que estão lá nas salas comerciais, todos eles são antenas de 5G. E com a conexão de fibra, então isso permite baixa latência e alta velocidade, que faz todo sentido. Mas aí não pegaria da internet da pessoa, né? Seria um link separado, mas no mesmo modem. Isso, é o que acontece hoje, por exemplo, com aquele Claro Net Wi-Fi, que se você está numa cidade grande, está em praticamente qualquer lugar. Essa rede sai dos modems dos clientes, né? Uma rede separada, com um IP separado, com uma banda separada, então não prejudica a conexão de cabo do cliente, e você pode usar em qualquer lugar. Então, a gente já tem exemplos disso sendo utilizado com 3G e 4G no mundo. A operadora francesa Free, ela tem uma grande rede de fibra ótica que fornece banda larga e TV por assinatura até as casas dos clientes. E o próprio modem, que também é um combinado de aparelho de TV por assinatura, ele já emite sinal em 3G e 4G. Então, você está em qualquer prédio que tem super dificuldade de acesso, de penetração de sinal, mas tem ali algum cliente dessa operadora, você já consegue usar o 4G numa boa. Agora, fica imaginando aquele povo que queima a torre 5G por conta de fake news. Imagina você descobrir que dentro da casa dele tem uma torrezinha 5G. Ih, meu Deus. Vai queimar o próprio roteador. Imagina quando ele descobrir que o modem que está na casa dele é da Huawei. Nossa, vai queimar o modem do vizinho até. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, ficou claro que são as redes neutras? Manda pra gente os seus comentários, se você acha que isso vai, de fato, vai pegar e, enfim, vai mudar completamente a internet no Brasil. Tecnocast@tecnoblog.net ou comenta lá na comunidade, comunidade.tecnoblog.net.
Se quiser continuar o papo com a gente nas redes sociais, em todas elas eu sou @mobilon. @Paulo Riga. @Lucas Braga. E @o André Fogaça, sem cedilha. E eu convido todos vocês a lerem o especial de redes neutras que tá lá no Tecnoblog. Ficou bem legal, dá uma conferida por lá. Boa, vou colocar o link também nesse episódio do Tecnocast. E é isso, a gente fica por aqui. Voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá! Tchau. Tchau. Tchau! Se quiser continuar o papo com a gente nas redes sociais, em todas elas eu sou @mobilon. Eu não Você consegui falou falar. Mobilon, você falou. Agora repete. Eu ouvi. Eu tenho um problema com isso, porque eu não sou Lucas Braga em todas as redes, mas tudo bem. Fala uma por uma. Não. Deus me livre. Gravando. Agora é pra valer, hein? Esse teste aqui, primeira vez. Que bonitinho. Vale. É legal que ele grava as ondas aqui e tal. E É. O que tá Nossa, tocando? Olha só, o que vai ter motel aqui? Que isso? É o piano dramático. Relax, gente. Relax. Momento Vai ter yoga. a ASMR daqui a pouco. Eu preciso subir umas trilhas aqui, dá pra usar isso aí.